Fala Vascaíno, fala Vascaína, daqui a pouquinho Vascão da Gama contra o São Paulo lá no Morumbi, mas a gente vai passar para vocês algumas notícias importantíssimas referentes ao Vasco da Gama. Meu amigo vascaíno, dia que pegou fogo aí no mercado da bola, o Vasco se mexendo bastante por conta dessa situação da reformulação do elenco e todos os preparativos aqui para Vasco e São Paulo. Então fica atento aí, porque a gente tem situação de dois jogadores aí que dificilmente, informação de agora, vão renovar o contrato com o Vasco da Gama. A gente também tem notícias aqui na muralha vascaína. Léo Jardim, atualizadíssimo aí a situação do Léo Jardim. E a gente vai falar aqui sobre reforços, cara. Olha só, Elinho chegando no Vasco, Brenner também. A gente vai passar toda essa situação aí. Muita atenção. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Pessoal, será hoje o dia que o Vasco da Gama vai conquistar os seus primeiros pontos fora do Rio de Janeiro? Por enquanto, 6 jogos sem vitória, sem marcar um ponto. E o Vasco da Gama, para não dormir durante a paralisação pro Mundialito na zona do rebaixamento, tem que vencer de qualquer forma hoje a equipe do São Paulo lá no Morumbi, certo? O seguinte, Laurinha, o empate é bom? Não é, pessoal, não é bom. O Vasco vem de uma derrota contra a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário, que a gente precisa recuperar esses pontos fora. O Vasco confirmadíssimo aí, Léo Jardim no gol, certo? PH, João Vitor e Lucas Freitas, o nosso Piton, Hugo Moura, Tietê, reencontrando aí o São Paulo, e Felipe Coutinho, Ryan, Nuno e Vegete. Esse é o time do Gigante da Colina. Pessoal, meu placar, o Vasco vai vencer por 2-1 esse jogo aí. Eu tô com o coração vascaíno, acreditando, pra gente sair da fossa, da lama, pro Fernando Diniz, que é um cara que eu torço muito para ele ter estabilidade aí durante a paralisação. Pessoal, olha só, duas situações aí tensas no Vasco da Gama. Informativo aí de primeira mão. Situação do jogador Jair. Olha, renovação de contrato do Jair complicou, tá? Ficou sem clima. A informação que a gente tem, que o empresário do Jair acha que foi desrespeitosa a conduta aí da diretoria do Vasco, tá? E o Jair dificilmente vai retornar ao Vasco para o próximo ano, né? Tem vínculo até o ano de 2025, dezembro, mas para renovar o contrato aí, muito difícil, assim como a situação do Paulinho. Situação do Paulinho aí, o Vasco fez uma retratação, porque o jogador o Paulinho, né? Ele simplesmente, não, o empresário dele não respondeu. Retratação não, retaliação. Foi uma retaliação. Ele nem foi colocado para o jogo de hoje, o Paulinho, tá? O empresário dele tá com uma proposta do Vasco na mesa, contrato aí de 1 ano para renovar por mais um, caso bata a meta. Ele não respondeu o Vasco da Gama.
O empresário também não gostou. Então essa situação do Jair e do Paulinho, muito tensa aí no Vasco da Gama, a gente passa essa situação. Situação do Vegetti. Eu fui atrás disso hoje. Mentira, mentira, mentira. O Vegetti vai ficar no Vasco da Gama, tá? Chance zero do Vegetti sair do Vasco da Gama hoje, tá? Hoje, alguns canais do YouTube trouxeram essa informação de Vegetti no Boca. Não existe rigorosamente nada com relação a essa situação. A gente já aproveita aqui o ensejo para falar sobre essa situação do Léo Jardim, tá? O Léo Jardim, tão logo, prestem atenção, tão logo o Edmar Lopes chega aqui no Brasil, tá? As partes vão sentar para assinar essa rescisão de contrato, para assinar a renovação de contrato. O Léo Jardim vai ser atleta do Vasco até 2030, tá? Não significa que o Léo Jardim vai ficar no Vasco até 2030. Mas quem quiser tirar o Léo Jardim vai ter que pagar muito alto aí para tirar o Léo Jardim. O Léo Jardim vai estender o vínculo dele, tá? Informação que eu trago aqui para vocês. Que essa conduta de alguns jornalistas, especialmente hoje, o Baran, mal informado, dizendo que é o último jogo dele aí com a camisa do Vasco, isso está atrapalhando o ambiente no Vasco da Gama, tá? Isso é covardia, não se faz isso. O Vasco da Gama pegou 1.200.000 que deve ao Léo Jardim. A renovação só não foi feita ainda por conta dessa dívida. Parcelou em 5 vezes, tá? E o Léo Jardim vai estender o contrato aí com o Vasco, tá? Situações aí inerentes à situação envolvendo reforços, tá? O nosso Edmar Lopes, ele já tá com vários nomes aí em mãos. O Fernando Diniz fez um pedido especial para a diretoria do Vasco. O Fernando Diniz, inclusive, já comunicou ao Vasco e já entrou em contato com o jogador. O Fernando Diniz, que é o jogador Brenner, tá? Confirmadíssimo, Brenner, que é empresariado pelo mesmo empresário do Diniz, que é o Giuliano Bertolucci. O Brenner que está lá na Udinese da Itália, tá? Ele não tem tido oportunidade lá. O Diniz entrou em contato com ele, perguntou se ele tinha interesse de voltar a atuar com ele. O Diniz disse que sim, e esse atleta aí, o jogador falou que sim, e esse atleta é colocado como prioridade aí no Vasco da Gama aí pro ataque. Mais uma coisa aqui, tá? O Vitor Sá já acertou as bases salariais com o Vasco. O Vitor Sá acertou as bases salariais com o Vasco da Gama. Agora é com o Vasco e com o Krasnodar lá da Rússia, perfeito? Informação que a gente passa para vocês. Existem outras negociações em curso, sim, Desculpa. Existem outras negociações aí em curso, como a situação do Lescano, a situação do Cuejá, mas em síntese é isso aí, tá? E outra coisa, o jogador Elinho, para finalizar, que essa é a grande novidade do dia. O Toluca pediu para colocar o Jean David, cara, nessa negociação. Olha só, o Jean David, que é um jogador muito respeitado lá no México. Então, o Jean David indo como contrapeso lá pro Toluca. E clubes aí como São Paulo quer o atleta, mas
a situação do Jean David é uma situação ali que pode ser uma prerrogativa, tá? Para que o Vasco venha acertar aí com o Elinho. Elinho que foi do Red Bull Bragantino. Perfeito? Bom, essas foram as novidades. As coisas estão indo, tá? Graças a Deus. Bastou o Felipe se afastar um pouquinho. Conforme eu tô falando, dá autonomia pro português, pro nosso Diniz, que a gente vai melhorar. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e se inscrevam no canal. Valeu!